galera, começando o dia com um treino de corrida em Stanford. Vou pegar minhas coisas. Vim aqui na pista de corrida deles. O Teslinha. Frio do caralho. Vamos lá. Tô todo descabelado. Esse é o Henrique que vocês vão conhecer aqui pra frente. Que eu não consigo cortar o cabelo aqui. Então vou ficar cabeludo. Mas essa manhã fria. Hoje é treino intervalado aqui na pista de Stanford. Finalizado o treino intervalado aqui no campinho na pista de Stanford. Eu treinei ao lado do time de trekking deles, de toquinha, porque esse frio aí não dá. E é muito gostoso imaginar que tudo isso aqui é dos alunos, né? Isso aqui foi construído para eles, isso aqui é pro país também. Como se Stanford fosse um país, eles estariam em 7º lugar nas Olimpíadas, cara. O quanto isso aqui gera de valor pro país, quanto isso aqui gera. E você imagina, você tá criando sua empresa num ambiente onde só tem atleta, num ambiente onde só tem caras com grandes prêmios acadêmicos e, enfim, com grandes empreendedores. Então, tudo isso gera uma base para que o melhor seja construído em cima. Então, é disso aqui que alguém precisa para, cara, ter o melhor, extrair o melhor dele. Aí a galera aquecendo. Então, bora seguir o dia, porque hoje o dia tá cheio. Tem aula para preparar de domingo pro cursinho. Tem evento da Google sobre a nova AI deles, que eles estão testando, a notebook. Tem que estudar. Tem algumas aulas para ver. E bora, porque o dia tá bonito demais. Falou. Hoje o dia é aqui, numa empresa que tanto admiro, que tanto fez história, que revolucionou o mercado, mas não só isso, ensinou todo mundo sobre novos conceitos de gerenciar um negócio, de construir time, de, como que você lida com uma equipe. E eles têm diversos insights interessantíssimos para você aplicar no seu negócio, para eu aplicar no meu negócio. Então hoje a gente vai passar o dia aqui na Netflix, amanhã pelo menos. Então eu vou compartilhar com vocês os aprendizados que eles me passaram e também questões gerais de gestão de equipe que eu aprendi na minha vida, na minha faculdade, no trabalho. Então hoje vai ser um vídeo sobre gestão de equipe, fiquem ligados. Espero que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês e eu consiga consolidar isso de uma forma muito interessante. Então, bora pra cima! Um engenheiro militar que estava ajudando a fazer o requisito da parte governamental. E ele veio falar com a gente, sem brincadeira, ele tinha 89 anos, 90 anos fácil, rouco, quase morto já. Ele parou no meio de mim e do CTO e falou assim: e aí, vocês já viram aí quais as últimas novidades aí do C++ 11, cara? Eu falei assim, o que o maluco de 92 anos tá falando comigo de C++, cara? Assim, eu já não sei mais o que é C++, deve fazer uns 7 anos, eu não tô mais programando. Eu assim, cara, que doido isso. Aí eu fiquei refletindo aqui, eu falei, pô, se eu ficar nessa carreira técnica o resto da vida, eu vou ser o militar de 92 anos que vai perguntar pros outros na mesa se viu os últimos updates do... Assim, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Fala galera, estou aqui algumas semanas depois, alguns dias depois. Estou na sede da Startse, aqui em Palo Alto. Estou no escritório deles. A Startse, para quem não conhece, é uma das escolas
de educação executiva. Para quem não conhece, é uma escola de negócios para empresários em geral que querem aperfeiçoar o mindset, aí, os conhecimentos do que está acontecendo. E eu estou aqui trabalhando, estou aqui fazendo algumas tarefas. Como vocês sabem, eu estou aqui no Vale do Silício para estudar sobre inteligência artificial, automação, e eu estou documentando várias coisas, fazendo muitas pesquisas para conseguir chegar num material bem legal ao final de tudo isso. Como vocês podem ver, a cabelo aqui, a prova de que as semanas passaram, mas a gente segue aqui entregando conteúdo, porque o que vale é o conteúdo aqui, dane-se a forma que está sendo apresentado. O importante é a qualidade, muitos vídeos não saem bons, outros nem tantos, mas estou me esforçando. E hoje o tema do vídeo, como vocês viram, é sobre gestão de pessoas, gestão de equipes. Então talvez eu vá rodar aí a cidade de Palo Alto, caminhar com vocês, enquanto eu falo um pouco sobre isso. E vocês conseguem ver um pouco como é que é o cenário por aqui, enquanto eu compartilho para vocês os aprendizados que eu tive nos lugares que eu já trabalhei, né? Tanto na Conta Simples hoje, no JDA, no cursinho, como professor, aprendizados que eu tive na faculdade, enfim, na equipes que eu já gerenciei, conteúdos que eu já consumi, mastigados, consolidados para vocês. Então, bora lá dar uma passeada por Palo Alto. Como vocês podem ver, a cidade ela é bem bonitinha, bem temática, ela tem um clima bem gostoso e aqui ela é pouquíssimo movimentada para que as pessoas fiquem fazendo coisa. Até discutido demais aqui do porquê que aqui dá certo, os negócios crescem, as pessoas estudam tanto, que é porque aqui a cidade foi feita para estudar e trabalhar, né? Tem festa de noite, a cidade para de noite, então é um ambiente propício para esse crescimento. Mas aí, como o título do vídeo refere-se, né? Um framework, um mindset, uma rotina. O que eu quero apresentar para vocês aqui é o primeiro framework em que já é muito batido, já é muito falado por aí, que é a liderança situacional. Liderança situacional é um framework que divide a liderança em 4 momentos. Só que as pessoas pouco discutem o que varia entre essas 4 lideranças. Então, eu vou voltar para o escritório, já que vocês puderam ver um pouco a cidade, e a gente vai passar ponto a ponto para essa liderança. Chegando lá, eu continuo explicando. Olha o que tem aqui. Acho que eu vou de água, né? Cerveja não. E um café. A galera tem mania aqui de fazer água em lata. Vamos lá. Liderança situacional e o que eles diferem entre cada um desses momentos. Né? A gente tem as 4 lideranças em que elas... O primeiro estágio em que chamam é a liderança de direção, né? Esse é o primeiro estágio que é criado. Depois tem a liderança de treinamento, tem a liderança de apoio e a liderança de delegação. São os 4 estágios. Então, direção, treinamento, apoio e delegação. Só que as pessoas param por aí, tá? Então, a liderança de direção é simplesmente um comportamento em que eu vou estar lá em cima direcionando o que tem que fazer. A de treinamento, vou ter que treinar, né? Aumento o meu grau de apoio, ele é tão grande quanto o meu de direção.
né, se vocês pesquisarem essa imagem na internet, vocês vão ver que ele é uma diferença entre apoio e treinamento. Eu poderia mostrar aqui, mas talvez a qualidade não fique tão bom. Então, o que seria a diferença entre apoio e direção? O apoio, ele é menos algo que você fala o que é para fazer e você ajuda a limpar os empecilhos que surgem no meio. Então, essa é a diferença. Quando você está falando de uma liderança de direção, que é o primeiro estágio, a pessoa, ela tá num... Daí entra o conteúdo que pouco se fala, que é o nível de capacidade, ou estágio de capacidade que a pessoa tá. A liderança de direção, normalmente ela tá atrelada a uma pessoa que está no nível 1 de capacidade. Então vamos dizer que é um estagiário que você acabou de contratar. Ele não é um cara em que você vai falar, olha, faz atividade e qualquer dúvida eu vou tirando. E aí surge justamente por que pessoas falham com estagiários. Elas querem contratar um estagiário para delegar, sendo que não vai ser dessa forma que vai funcionar. Ele precisa de alto grau de direção e menos apoio. Então você vai ter que estar lá em cima constantemente. E é por isso que aí já vai atrelando as rotinas que eu menciono, né, no título do vídeo. Quando você tem um estagiário, por exemplo, você vai usar então a liderança de direção e as rotinas que você vai ter durante a semana e o dia. Por exemplo, uma reunião de abertura semanal do que vai ser feito durante aquela semana, e você vai ter que bater no início do dia e no final do dia. No início do dia o que vai ser feito, o que será feito, e no final do dia o que ele fez e se teve alguma dificuldade. É algo muito mais ritmado, em que você vai entendendo as dificuldades dele. Então agora indo para a próxima etapa, que é de treinamento, em que já aumenta o apoio e continua a direção alta, ele já é, por exemplo, um júnior, a gente pode chamar assim. É aquela pessoa em que ela já está num nível de capacidade um pouco maior, então você vai ter como rotina uma abertura semanal, mantém-se isso, mas você vai ter só uma reunião diária de abertura do dia do que deve ser feito, para conseguir direcionar a tarefa do dia. Então você vai ser diretivo nessa parte e apoiar constantemente caso tenha uma dificuldade, né? Quanto mais vai avançando a liderança situacional, mais o contato com o teu liderado ele é puxado por ele. Isso é uma mentalidade também que é interessante se ter. Muitas vezes é bom criar essa cultura de que o contato entre líder e liderado não é só vindo do líder. O liderado tem que entender que ele também pode puxar o líder para poder ter um feedback, para tirar uma dúvida e etc. Já a liderança de apoio, então a gente está chegando no nível de capacidade um pouco maior, e vamos supor que estamos lidando com uma pessoa mais sênior no seu time, né? Então você vai fazer uma reunião de abertura semanal do que deve ser feito, e aí você vai ter reuniões, vamos dizer que você tem um engenheiro no teu time. Você não vai ficar o tempo todo lá, né, em cima dele, ele está lá fazendo código. Você vai ter as reuniões diárias de fechamento, por exemplo, para conseguir entender se ele teve alguma dificuldade, se ele está com alguma falta de entendimento do produto, seja lá o que for, e você vai limpando o caminho para ele. Ele sabe o que fazer, ele já tem capacidade, você já consegue passar mais a tarefa operacional para ele, sem precisar ficar em cima. Você simplesmente tira, você apoia ele nas dificuldades. Então, uma rotina é abertura semanal e reuniões no final do dia que você vai conseguindo entender as dificuldades do dia, até planejar o dia seguinte e tirando as dificuldades dele. Por último, a tão desejada liderança de delegação. Todo mundo quer delegar, né? Mas todo mundo contrata uma pessoa com capacidade baixa para delegar e acha que o milagre vai ser feito. Estamos aí falando de um especialista, você está liderando um especialista, um sênior, uma pessoa que tem experiência ou ela é extremamente se esforçada nisso. Tem muitos jovens hoje que conseguem delegar tarefas para ele. Então, você vai ter uma rotina de só fechar a abertura, definição do objetivo e reuniões semanais de fechamento da semana para saber, você conseguiu bater o que a gente tinha combinado, será que a gente continua nessa direção, a gente muda? É muito mais sobre uma direção do que em si sobre o operacional. E isso é delegação. Você não vai deixar, falar assim, olha, faz aí no final dos 3 meses de projeto você me apresenta. Não, um líder que delega, ele está constantemente batendo o bumbo, sabendo se a direção está interessante, como é que está indo o projeto, se está indo para a direção desejada da empresa, com o objetivo inicial, se o problema ainda está bem definido, e tudo isso é mantido. Então, entendidos os 4 passos, 4 lideranças, né? Direção, treinamento, apoio e delegação, vai variar conforme
O nível de capacidade do teu liderado, então agora vocês sabem. Se vocês estão buscando delegar uma função, vocês querem sair do operacional daquilo, muito provavelmente, se é um papel que demanda muito esforço, é um processo complexo, você não vai poder simplesmente contratar um estagiário, uma pessoa júnior para executar. Você ainda vai buscar uma pessoa mais sênior, com mais habilidade. Se é algo que você não quer se preocupar com aquilo. Agora, se você sabe que é uma tarefa operacional em que você já não quer mais gastar a sua energia executando, mas tem a capacidade de treinar aquela pessoa até com a cultura da sua empresa, ótimo, contrata pessoas júniores, estagiários para tocar essa parte. Então, agora falando sobre mindset, né? O mindset ele é uma questão que vai guiar a tua conduta e eu quero passar isso adiante porque é um mindset que eu levei nos lugares em que eu já liderei, mas que às vezes não funciona para todo mundo, mas eu quero compartilhar e eu espero que você teste e vai criando o seu. O meu é da famosa liderança não é aquilo que você diz, mas aquilo que você tolera. Se você tolera um lugar bagunçado, teu escritório, os processos vão ser bagunçados. Não importa se você disse que você quer algo organizado. Agora, também vale para outro lado. Se você tolera criatividade no brainstorming, nas ideias da tua empresa, as pessoas vão ser criativas. Se você tolera responsabilidade e autonomia, os teus liderados e a tua equipe vai ter autonomia, vai ter autorresponsabilidade. Então, tanto para comportamentos ruins quanto para comportamentos bons, isso vai se tornar realidade. E isso nada mais é uma correlação extrema entre o quanto o líder ele assume a responsabilidade do resultado para si e ele molda o ambiente, aquilo que ele tolera, a partir das decisões que ele toma para justamente criar o comportamento nos liderados. Então, esse é o mindset. Muitas vezes as pessoas elas querem assumir o controle. Não, isso aí não tem autonomia, não vai conseguir. É igual filho, né? E pai e filho, relação. Quando você... Carro passou. Quando um pai vira para um filho e começa a sempre segurar ele, não come doce, não sei o quê, a criança ela começa a construir um comportamento oposto daquilo que o pai tá cobrando que ela se segure, né? Contendo aquele comportamento. A mesma coisa numa equipe. Se você tá o tempo todo falando, não, essa pessoa não é capaz de ter autonomia, não vou dar autonomia para ela, etc, etc, ela nunca vai desenvolver isso. Então, eu parto do pressuposto que todos têm as capacidades. Tem pessoas que têm mais facilidade que outras, tem pessoas que têm mais desejo de executar algumas capacidades do que outras, e eu tento identificar o melhor para ela. Então, muitas vezes as pessoas reprimem os liderados por não ver capacidade, em vez de estimular. Então, você tem que começar a tolerar a autonomia, tem que começar a tolerar a criatividade, tem que começar a tolerar busca por resultado e alta performance também. Então, tudo isso você tem que começar a tolerar e a buscar nos seus liderados, em vez de ficar reprimindo e achando que eles não conseguem. Talvez a culpa, na verdade, a certeza, a culpa é do liderado, que ou não treinou direito, do líder, ou que não treinou direito, ou que não explicou direito. Às vezes até que contratou errado a pessoa. Então, esse é o mindset. Liderança não é aquilo que você fala, é aquilo que você tolera. Fala turma, outro dia aqui, já estamos em casa, a galera tá aqui trabalhando na cozinha, o outro cozinhando. Cheio de frango. Pois é, eu vou conversar com eles também. Aí Lucão, tema do vídeo, calma aí, o tema do vídeo está sendo sobre gestão de time. Quero saber alguma dificuldade você já teve e o que você aprendeu sobre o que você acha? Cara, a dificuldade foi saber contratar, saber entender o que a pessoa quer dizer, entender se faz sentido pro time, se é a pessoa que você realmente quer. Tava nas férias ajudando a galera a contratar o ir pro marketing. E participei de muitas entrevistas, mas
E como que você descobre quem é a pessoa certa? O principal, como você sabe que a pessoa não está mentindo, se ela realmente vai chegar lá e trabalhar e fazer encaixar com o time, encaixar com a cultura. Muita dúvida nessa hora. Como você resolveu isso? Agindo, Testando. testando. No final a pessoa acabou de sair, assim, ela ficou uns 2 anos com a gente, foi muito importante, mas tinha uma coisa nela que impossibilitava tudo, que era a falta de iniciativa, a falta de criatividade, tipo, ficava sempre na mesma bolinha ali. Pro marketing, não tem como. Não dá. Uma coisa legal que eu aprendi no livro do fundador da Waze é que, aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas você contratou a pessoa, se no primeiro mês você está com ela, você não contrataria ela de novo, ela já está out. Então, dá essa liberdade. Lá em Israel, foi onde o Waze foi fundado, isso funciona um pouco maior. Ô, cozinheiro, o que você aprendeu aqui no Vale sobre gestão de time? Rapaz, eu acho que o principal é que as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas. Então, no fritar dos ovos ali, é que Ela não vai mudar. ela não vai mudar. Então, tipo, na hora que você for contratar uma pessoa, você tem que contratar uma pessoa que tem uma cultura alinhada com a sua visão de futuro. Nossa, isso é legal. Às vezes a gente contrata a pessoa, gostou de algum aspecto e fala, o resto ela vai mudar, mas não funciona bem assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aqui tentando entregar o máximo de valor possível e fiquem ligados nos próximos que vai sair muita coisa legal. Do outro lado daqui, os trabalhos eles são muito mais longos para conseguir mostrar tudo e de fato o trabalho, o que eu mostro minimamente do que eu estou fazendo. Então, estou tentando equilibrar as duas coisas. Mas, até a próxima.